Parabéns, Parvo, pai, palhaço, peixe, piaçaba, pirâmide, pivô, Quanto mais escondemos a gaguez, pior. Mais fácil ficamos inervados e mais rápido ficamos a gaguejar. Bem-vindos e bem-vindas ao Fala Barato, o podcast da APG, Associação Portuguesa de Gagos, onde se fala livremente sobre gaguez e sobre o que mais cair sobre a mesa. Em cada episódio chamamos à conversa pessoas comuns, com vidas reais, que são gagas e vêm partilhar experiências, histórias, pensamentos e provocações. Vamos ver o que acontece quando algumas pessoas que gaguejam se juntam para conversar. Nesta mesa temos hoje 4 pessoas com gaguez e todas gaguejam de maneira diferente porque cada gaguez é única, tal como cada indivíduo que vive com uma. A conduzir esta conversa encontro-me eu, Dora Mota, e o Manuel Brásio, que vai estar também ao volante da parte técnica. Olá. Hoje vamos conversar com o Daniel Neves da Costa e com o Fábio Carvalho. E passo a apresentá-los. Olá aos dois. O Daniel tem 46 anos, é casado, pai de 2 filhos. Nasceu na Venezuela, de pais portugueses, voltou para Portugal nos anos 80 e vive na região de Coimbra. E é na antiquíssima universidade desta cidade que trabalha. O Daniel é professor auxiliar convidado na Faculdade de Economia e investigador no Centro de Estudos Sociais. E é doutorado em Sociologia, também pela Universidade de Coimbra, com uma tese sobre gaguez, sobre a qual queremos muito conversar. O título é sugestivo: O touro que nos puseram na arena, ou o desdobrar das fronteiras nos interstícios da palavra gaguez, ciência e comunidades de responsabilidades. E é preciso dizer que este trabalho foi distinguido em 2017 com o Prémio para as Ciências Sociais e Humanas Maria Cândida da Cunha. O Daniel é atualmente o líder eleito do nosso ativismo, do ativismo pelo direito a gaguejar, que representa este podcast, porque é presidente da Associação Portuguesa de Gagos e integra os corpos sociais desta associação há mais de 13 anos. Além da sociologia e do ativismo, gosta de passear, de andar de bicicleta pela bairrada e de ler. O Fábio nasceu há 30 anos em Vila do Conde, onde vive, e na sua freguesia de Canidelo conhecia alguns gagos, pelo que só mais tarde percebeu que é algo raro, porque há pessoas que não conhecem nenhum a vida toda, assim nos disse ele. Foi assim que percebeu cedo que não estava sozinho na gaguez, mas também foi assim que soube que era sofrer com a desfluência, algo que causava atritos íntimos com o seu perfeccionismo. Tornou-se tão difícil falar que chegou a dizer apenas o indispensável. Porém, só quando estava na universidade a estudar Engenharia Informática é que decidiu procurar ajuda na terapia da fala. Começou a trabalhar sem problemas, porque na informática pode-se trabalhar sem falar muito, mas a dada altura quis falar mais e assim fez. O Fábio, que estava mudo por trás do computador, ficou noutra vida. E hoje temos um Fábio falador, expressivo, ativo, que participa nos encontros europeus de jovens com gaguez e colabora na sua organização. Além da informática e do ativismo, gosta de ver séries, gosta de correr, está a treinar para a meia maratona, treina Krav Maga e já foi avistado em aulas de forró. Bem-vindos, Daniel avistado em e aulas de Fábio. forró. Podemos começar Muito bom. por aí. Onde? O quê? Onde é que tu andas em aulas de... Já andou. Eu andei numa escola que fica na rua 5 de Outubro, junto à Praça da República, chamada 2 para cá, e é uma escola cujos professores são a Joana e estou-me a esquecer do nome da professora. Pronto. Isto é a pior situação para aparecer e ela vai gravar. Pronto, dois para cá. Sim, É um nome, dois para cá. é um bom nome Sim. para Bem, uma escola de é muito dança. fixe, a malta é impecável. Mas é no mesmo. Porto ou em Vila de Conde? Vila de Conde? No Porto? Porto e junto à Praça da República. Ok, É pronto. bem pertinho. Mas estou muito Fica- esquecido. Fica a recomendação. Sim. E é muito fixe, é pessoal muito simpático. É top. Ok, fixe. Pronto, então vamos falar sobre a nossa gaguez, de como ela nos deu uma forma singular de participar no mundo, seja com frustração, seja com superação,
mas vamos falar dela então. E, Daniel, começo por ti. Como é que foi para ti perceber que eras gago e que não era uma condição passageira? Como é que foi para mim? Acho que foi um processo, foi uma gradual consciencialização de que tinha algo que me diferenciava dos outros. Posso ir recordando sempre pequenas situações, momentos na sala de aula, na escola, um riso, um comentário, a visualização de um pequeno vídeo caseiro onde eu surjo a gaguejar e vejo-me a gaguejar e escuto-me a gaguejar, pequenas ajudas ou comentários de professores ou de amigos, essa percepção de que era gago foi algo que foi sendo feito ao longo de vários anos. E se me perguntas quando é que eu ganhei consciência que não era algo passageiro, acho que ela fica realmente presente em mim e inscrevo a gaguez como uma característica que era impossível de desassociar de quem eu era, quando começo já no período mais avançado da minha formação académica a ser obrigado a fazer apresentações em cima de apresentações, solicitações para ir a conferências, ir ao outro lado, estar a fazer isto, fazer intervenções mais formais, em que eu tinha que cumprir com um conjunto de solicitações, de requisitos e tinha de eu fazer a gaguejar e comecei a sentir aquele desconforto de isto é algo que está presente em mim, as reações que vou tendo, algumas não são tão boas assim. Eu lembro-me de um antigo professor, hoje colega de faculdade, quando era estudante dele, a primeira apresentação que eu lhe fiz, ele no final chamou-me muito simpático, muito porreiro, e disse: olha, a tua apresentação, o conteúdo está ótimo, se calhar tens que trabalhar um pouco a forma. Foi uma maneira muito delicada de me falar sobre a gaguez. E tive essa percepção no início muito desconfortável, a partir de determinada altura, já envolvendo algum ativismo com a gaguez, cada vez mais numa lógica de isto é parte constituinte de quem eu sou, tem que estar presente em tudo aquilo que eu faço, incluindo no registro mais académico, profissional, e a academia, o espaço, os meus interlocutores vão ter que entender isso. Ou seja, não havia nada errado na forma, é a tua forma. Sim, exatamente. Okay. E Fábio, tu disseste nas mensagens que trocamos para eu te apresentar aqui no podcast que chegaste a falar mesmo só quando era preciso. Como é que foi o processo até chegares a essa postura assim tão radical perante a gaguez? Peraí. Mas não é suposto nós falarmos só quando é. Pronto, se calhar posso ter formulado mal isto. Pelo que eu percebi, tu evitavas falar a todo custo, era mesmo só quando não havia outra maneira de comunicares o que tu querias. É isto. Certo, sim, era mais no sentido de pé das aulas. Não participava muito bem nas aulas. Esperava que dissessem o meu nome para eu dizer a resposta a algo. Então era alguém que eu ficava sempre na esperança que não me dissessem nada, não dissessem o meu nome. Se precisasse de ler, já sabia que era algo que ia acontecer, que eu ia chegar a uma altura em que bloqueava. Então evitava essas situações em que eu ia-me apercebendo que havia algo que não estava a ser fluido, e evitando a situação de modo a não ter aquele embaraço. Pronto, e isso aí foi desde tipo de que me apercebi que estava a acontecer nos bloqueios. Eu tentava evitar os bloqueios, e a melhor maneira de evitar um bloqueio é se não precisares de dizer nada.
Pronto, então essa era a tática que eu tinha, só falava se fosse necessário, mas isto no contexto mais de professores. Se fosse entre amigos, falava, íamos jogar à bola, porque aí não estava focado em falar, não estava a pensar nisso. Enquanto estava nas aulas, sabia que havia a hipótese de eu ter de responder a algo na frente dos outros todos, e essa parte social, com muita gente a ouvir, é que me incomodava mais. Ou seja, começava a pensar sobre isso e evitava ao máximo. A mim, devo dizer que já te conheço há algum tempo, custa-me olhar para ti e conheço-te falador e, como eu te disse, expressivo, és uma pessoa super expressiva, custa-me imaginar-te a não falar. Sim. Agora. Sim, eu entendo isso, mas era algo que na parte tipo da adolescência e a parte de criança, que acontecia muito, porque eu sempre tive dificuldades com audiências, com muita gente, mas no contexto mais pequeno, em que eu estou à vontade, não sofro aquela ansiedade de ter muita gente a ouvir, não saber como é que eles vão reagir. Então essa parte funcionou tipo muito mal. Eu gostava de apenas interações pequenas, aí falava muito, aí tipo, podia ficar na aula a falar no colega do lado e de trás o tempo todo, mas quando me perguntavam para alguma coisa, pronto, aqui é que eu não quero falar. Era algo assim. Ok. Portanto, como é que um professor gago lida com estas coisas? Com a gaguejo. Sim. Como é que eu lido com a gaguejo? Eu tenho esta estratégia, eu tenho tido o privilégio de apanhar os alunos. Eu dou aulas no núcleo de Sociologia da FEUC e apanho os alunos no primeiro ano, no primeiro semestre. E eu aquilo que normalmente faço é, na primeira aula da apresentação, chego, apresento-me, falo-lhes da cadeira, o programa da cadeira, conteúdos que vamos discutir, modelo de avaliação, dou-lhes espaço para fazerem as perguntas que quiserem, esclarecer dúvidas, e no final digo, olha, só um último pormenor. Já devem ter reparado, eu meia volta gaguejo. Se por algum momento isso fizer com que vocês não entendam qualquer coisa que eu digo, não tenham problema nenhum em pedir ao professor, pode repetir, porque eu não tenho problema com isso. Fecho logo aí, tiro logo aquela percepção que muitos muitas pessoas da nossa comunidade sentem, de procurar esconder a gaguez. Eu logo na primeira aula abro o livro como se fosse impossível eles não perceberem, e a partir daí já não sinto aquela pressão de não gaguejar. Vou a aulas em que gaguejo mais, aulas em que gaguejo menos, há períodos em que na mesma aula começo a gaguejar muito e acabo muito bem, há aquela questão da variabilidade, mas faço questão de desmistificar ou desarmar logo essa situação, para que não se torne aquele elefante no meio da sala em que o professor está a gaguejar, os alunos não podem falar sobre isso, o professor também não falou, desde o início, que aquilo está muito claro. Isso é uma coisa muito da nossa cultura, não é? Nossa portuguesa, não é? Essa delicadeza hipócrita, não é? De não se querer referir às coisas que são óbvias. Mas olha, essa estratégia parece-me excelente também. Não só do lado do professor é excelente, mas também do lado, por exemplo, de quem está a fazer uma apresentação e diz, olha, eu gaguejo. Se por acaso não perceberem alguma coisa do que eu digo, digam-me que eu volto a dizer. Isso desarma realmente as pessoas e põe-nos a nós à vontade para gaguejar e põe os outros também sem nenhum tipo de arma contra ela, se é que essa arma existe, pode existir em algumas pessoas. Achei essa estratégia boa, nunca tinha pensado nisso. Sim, portanto, parece óbvio, mas nunca tinha pensado nisso. Eu como dou, sei lá, eu não dou muitas aulas constantes, mas dou muitos, digamos workshops, e faço isto, desde sempre, que é, eu chego e apresento-me como gago, sempre. Ou eu, digamos, ou Zé Tiago, faz isso sempre, que é, portanto, eu tenho uma necessidade de dizer que sou gago,
Pá, processo divergente, posso que acha que eu estou a ter, posso, digamos, Um ataque. sim, claro que sim. E é curioso que digamos, L-E-O, Lionel, tipo na nossa peça, pá, e ele fala disso, em que apresenta sempre, portanto, desculpem, em que a gaguez está lá sempre, antes dele ser ele, portanto, pá, ele apresenta sempre. Pá, eu tenho essa coisa sempre, que é, eu não conseguiria esperar pelo fim da aula. Uhum. E eu é a primeira coisa que digo. Sim, Pá, sim. e depois é que falo disso. Pronto, mas acaba por ir dar ao mesmo. Acaba se por calhar, mas por ser Claro, a mesma claro. coisa, mas é o tornar transparente Claro. algo que vai estar ali a passear na sala. Tornas Estás tu, estão transparente os alunos. a tua atitude perante a gaguez. Isso. Eu sou assim e está tudo bem. Portanto, se não está bem convosco, o problema é vosso. Colocas o problema, que é uma coisa que nós temos falado muito aqui, de quem é que é o problema, não é? Sim, isso é algo que ajuda do nosso lado, alivia a pressão de tentar ser mais fluente. Do outro lado, alivia no sentido em que a pessoa percebe o que é que está a acontecer. Porque eu noto muito em reuniões online é que se não disser nada em relação na gaguez, pode ser muitas coisas, pode ser a chamada falhar com a internet, pode ser muita coisa, e é algo em que é preciso mesmo explicar. Agora, tipo, sempre que preciso de falar com alguém em que nunca falei, no contexto de trabalho ou em outros, e vejo é que vou estar a falar tipo, assim, muitas horas, eu introduzo-me, digo que tenho a gaguez, e que é algo que vai fazer com que eu demore mais tempo a falar, mas que não é nenhum problema com a conexão nem nada, é só esperar. A pessoa diz que está tudo bem, pronto, e ficámos ali a falar como se não houvesse nada. Porquê? Porque antigamente eu tentava evitar ao máximo gaguejar e fazia um esforço gigante. Isso ajuda, é claro que não resolve a gaguez, porque a gaguez vai acontecer, só que a reação deles e a minha está muito mais relaxada. Já dá tipo uma diferença de comunicação gigante. Olha, a questão é que para chegar aí, um gago tem que estar muito bem consigo próprio. A questão é essa, claro. não é? Sim. O caminho mais difícil é chegar ao ponto em que tu dizes, eu sou gago, se tiveres algum problema em perceber o que eu estou a dizer, olha, diz que isso é preciso, tu teres feito todo um caminho, Sim. estás bem contigo próprio, que é mais difícil para umas pessoas do que... Sim, e também te assumires que a gaguez não é algo que só ter respeito a ti, é algo que está no meio de processos de comunicação, que é sempre um interlocutor que te está a vir, e por vezes o problema está na forma desajustada como o interlocutor está ali a perceber e está com receio de dizer qualquer coisa e está tenso porque quer fazer de conta que não percebeu que tu estás a gaguejar e tu sabes que é óbvio que ele ou ela já entendeu que tu estás a gaguejar, então gera-se ali um nó que é ruído, porque a determinada altura as pessoas já não estão a focar-se naquilo que tu estás a dizer, mas a tentar contornar o que sempre esteve ali. Sim. Exato. Isso leva-me... Diz, Fábio. Diz. A especial é que mesmo admitindo que há na gaguez, se estivermos a ter num momento mais severo de gaguez, é difícil para no ouvinte de ouvir, porque ele não consegue, às vezes é difícil de saber o que é que vais fazer enquanto a pessoa está a falar e a ter dificuldade, porque tu tens que manter a tua postura mesmo a tipo estável, ali à espera que a pessoa diga algo, só que mesmo a mim, se estiver a falar com alguém que gagueje, eu fico sem saber se posso mexer a mão ou não. Exato. Se estou a beber água, devo beber mais devagarinho para passar o tempo. Eu noto essa dificuldade nos meus ouvintes às vezes, e eles estão ali, eu sei que é estranho para eles, eu estou a perceber que é estranho para eles, mas estou a tentar falar para ser mais rápido. Só que tipo, estávamos ali naquela coisa, mas mesmo eles sabendo, é desconfortável na mesma, tipo, em situações. Pronto, e é isso que eu acho tipo engraçado às vezes, porque as pessoas estão tipo a beber água devagarinho enquanto estou a falar,
E eu, ok, estou a perceber que estás a fazer isso. Depois o Manel que faz o jogo das palavras. Olha, eu há bocado ele dá. Eu estava aqui a pensar em leitura, mas era Lionel. Eu não queria falar. Eu não chegava lá ainda. Não, quem joga bem o jogo é a Luísa. A Luísa Afonso, que já esteve aqui, ela é que eu acho que nunca acerto. Mas esta conversa que estamos a ter, o que eu estava a dizer, leva-me aqui a uma pergunta que eu tinha para o Daniel, que tem a ver com uma coisa que ele diz. Ele define o gago, isto foi uma coisa que eu li na tua tese, que não li toda porque é muito grande ainda, mas tu defines o ser gago, o ser social, a parte social do ser gago como dizes que é uma dificuldade de inscrição no mundo, que parece-me uma definição muito interessante. Pronto, eu queria que nos falasses disto e que nos resumisses a tua tese sobre o touro poseronariano. O que é isto, o touro poseronariano? Olha, portanto, desculpa, ele teve anos nisto. Claro. Que ele faça agora. Mas assim, um abstrato, queres que ele me faça um abstrato? Em 2 minutos. Um resumo, é para isso tudo. Anos de vida em 2 minutos. Vais dizer quando lês artigos, que lês o artigo todo, às vezes Não, lês não. Pronto, eu queria que ele me dissesse o que é que ele trabalhou, que conclusões é que ele chegou. Bem, então vamos começar pela gaguez como dificuldade de inscrição no mundo. Essa ideia está relacionada com a ideia de nós como indivíduos, nós desempenhamos as nossas identidades em diálogo com os outros, na conversação. Falamos uns com os outros e é nestas dinâmicas interpessoais que nos realizamos como indivíduos. Em casa, quando falo com a minha esposa, com os meus filhos, no contexto da APG, quando falamos uns com os outros, no contexto da faculdade, quando tenho reuniões com os meus colegas, quando dou aulas, quando faço orientações, é nestes momentos de diálogo, de conversa, que as nossas identidades vão se constituindo à maneira que desempenhamos os vários papéis das nossas vidas. Alguém que gagueja, se estiver naquele momento mais estigmatizado ou com uma dificuldade de lidar com a sua gaguez, que como ainda há pouco estamos a falar, muitas vezes aquilo que vai fazer é silenciar-se, cala-se, fala menos, só quando é preciso e a determinada altura nem quando é preciso, furta-se a conversar. Ou então, quando conversa, vai sempre procurar descobrir as palavras mais fáceis, que não eram bem aquelas que ele ou ela queria usar, mas que são aproximações que dá para entender. Ao fazermos isso, estamos a limitar a nossa capacidade de nos desempenharmos nestas dinâmicas interrelacionais. Eu não serei professor se não der as aulas, se eu não falar com os alunos, eu não serei dirigente associativo se não tiver reuniões e se não fizer uma série de atividades que implicam conversar com. Eu não serei bom aluno se não participar nas aulas, se não responder a perguntas, se não me implicar numa série de discussões no contexto das salas. A gaguez como dificuldade de inscrição no mundo é o calar-se, o lento calar da pessoa com gaguez devido ao receio de gaguejar. E também o calar da pessoa com gaguez quando ela é menorizada por haver um conjunto de preconceitos relativamente a quem é alguém com gaguez. Porque é nervosa, porque atrapalha-se muito a falar, é trapalhão, não tem um raciocínio claro, coisas que diminuem a pessoa e que acabam por fazer encolher a sua capacidade também de se inscrever no mundo. É este diminuir da pessoa com gaguez, quer por receio de gaguejar, quer devido ao conjunto de preconceitos, de estereótipos que existem relativamente a quem gagueja, que a possam fazer menos do que aquilo que ela aqui efetivamente pode ser.
A questão do touro que nos puseram na arena, esse título ou essa parte da tese é uma citação de uma conversa, algures, num dos nossos grupos online, no 5Gs, em que estávamos a ter uma das inúmeras conversas que nós já tivemos, e alguém usou essa expressão. A gaguez é como um touro que nos puseram na arena. E eu achei aquilo tão poderoso que pedi à pessoa, pedi-lhe autorização, óbvio, para usar esse excerto, mas também lhe pedi autorização para usar no título, conjugado com o resto do título, em que a gaguez pode ser simultaneamente esta questão tão íntima, tão pessoal, como as lutas cotidianas que nós temos no nosso dia-a-dia. É um touro que nos puseram na nossa arena e nós temos que lidar com ele, articulado com uma dimensão mais científica, terapêutica, que eu também acabei por trabalhar na tese, que era o de colocar diferentes mundos da gaguez a falar uns com os outros. A experiência de quem gagueja, a dialogar com todo o edifício conceptual que os terapeutas da fala têm sobre a gaguez. Trazer toda a investigação que tem vindo a ser feita pela genética sobre a gaguez e apresentar isso a quem gagueja, para ver se isso produzia aqui uma ressignificação da sua experiência ou da sua identidade. Perceber a gaguez como algo múltiplo, que vai desde a experiência de quem gagueja, aquela dificuldade íntima de colocar as palavras cá para fora, de forma a sermos quem queremos ser com as palavras que nós queremos ser, por um lado, e depois toda a discussão teórica, conceptual, científica da gaguez que também existe, com o desafio de procurar trazer essas diferentes construções do que é a gaguez para um diálogo que fosse de alguma forma produtivo. Daí esta questão das comunidades de responsabilidades. Quando falamos de gaguez, fala-se das pessoas que gaguejam, dos ativismos em torno da gaguez trazidos pelas pessoas com gaguez, mas também falamos de toda uma comunidade de académicos, de clínicos, de profissionais que estão a fazer trabalho sobre a gaguez, que podemos, neste nosso novo mundo da sociedade do conhecimento e da sociedade da inovação, de trazer para um diálogo que de alguma forma possa trazer aqui mais valias para quem é gago. Tu achas que é possível trazer esse conhecimento e esse diálogo e essa dinâmica que tu criaste mais para a praça pública, que é esse o nosso desafio, não é? Na PG? É possível, sim. Por exemplo, pergunto, porque nós há coisas que nós falamos muito, e aqui no podcast com outros convidados também falamos sempre nisto, acho eu, que é, apesar de tudo o que se sabe já sobre a gaguez, apesar do suposto avanço civilizacional em que vivemos, não é? Continua a haver uma licença social grande, não é? As pessoas sentem essa impunidade para gozar com um gago. E nós vimos isso até há muito pouco tempo, nas eleições legislativas, quando a Joacine Qatar disse que apoiava a CDU e caracterizou de forma pouco abonatória os seus antigos camaradas do Partido Livre, não é? Pelo qual ela tinha sido eleita. Lá está, é uma ação que é dela, ela é que sabe, e as pessoas acharam, e ela pôs isso no Facebook, e houve pessoas que foram insultá-la, e podiam tê-la insultado, és uma vira-casacas, isto ou aquilo. As pessoas
podem ter a opinião que quiserem, mas muitas pessoas insultaram-no por ela ser gaga, quando o que é que o ser gago, não é? O que é que o facto dela ser gaga tinha a ver com o facto dela, com a postura pública dela em relação a um assunto, não é? Ela, não é? Podiam, pode-se ter a opinião que se entender sobre essa posição dela, mas eu li vários comentários e eram comentários muito duros, muito brutos, muito insultuosos mesmo, em que gozava, eu pensei, eu senti assim, quando estão a usar a gaguez para tirar a gaguez à cara desta pessoa, também estão a tirá-la à minha e a toda a gente que gagueja e dizer isto é gratuito. E a muitos jovens, a muitas crianças com gaguez que possam estar a ler aquilo. Há ali um bullying absolutamente gratuito, aquilo é de uma violência, e eu fiquei muito, mesmo com as defesas todas que eu já tenho, não é? Eu fiquei muito perturbada quando li aquilo, tanto é que eu pensei, apetece-me responder a estas pessoas todas e não fui capaz. Eu recordo-me, antes de mais, há esta dimensão da gaguez e acreditem que já temos feito algum trabalho sobre isso, em que ainda se consideram que a gaguez é algo risível, algo de que se pode fazer piadas, pode fazer piadas sobre tudo. Sim, pode-se comédia, isso é outra questão. Uma coisa é fazer comédia, fazerem outra coisa é chacota menorizar a pessoa, direta que é diferente. sobre isso. E é uma das dimensões que nós coletivamente, como associação no nosso ativismo, temos vindo a discutir. Retomando o fenómeno da Joacine, eu recuava antes, quando ela foi reeleita, há duas legislaturas, ou duas, agora também já não sei. Bem que isto são eleições, em cima de eleições, agora já não sabemos. Tivemos duas seguidas. Exatamente. Em que, de repente, nos média, faziam-lhe ataques violentíssimos em que, não lhe podendo já pegar noutras dimensões em que iam ser acusados de comentários racistas, não sei o que, pegaram na gaguez. Mas de uma forma... deputado gago. Sim. Por cima havia o deputado gago. Só que de uma forma tão agressiva que aquilo que a determinada altura nós vimos era, esta gente ainda não se apercebeu que estão a transmitir a centenas ou milhares de crianças e jovens com gaguez que aquilo que eles têm é algo horrível, que à mínima oportunidade podem ser alvo de chacota pública em todo o lado. Foi uma carta branca que alguns senhoras e senhores responsáveis dos nossos média e do comentário político na televisão e nos jornais passaram a muita gente. E foi uma coisa horrível. Sim, horrível. Sim. Portanto, e mais do que ser gago, que é uma luta contra seres diferente. Basta isso. Basta não cumprir uma certa expectativa do que é falar em público, ou do que é estar em público. Ou ser uma figura pública. Sim, ou do que é aquele homem branco, portanto, que é de uma... Portanto, que é de uma casta. É um homem branco engravatado de uma certa burguesia. Exato. Basta não seres isso que ganhas logo o espaço para... portanto, para seres... alvo de sim. Eu ia dizer atacado. Mas quase, dá. Ok. Pronto, e diz. Portanto, desculpem, é só porque isto leva-me sempre para, digamos, a um outro sítio que é, acho que esta nossa luta para podermos ser gagos, que é isso que isto é, não é só sobre nós, é sobre a capacidade das pessoas serem elas próprias, qualquer coisa. Portanto, eu acho que esta luta constante é sobre cada um de nós poder ser, digamos, aquilo que é. Isto serve-nos para aqui, serve-nos para a escola, porque acho que uma escola onde trata toda a gente, portanto, como se fossem todos, digamos, iguais. Boa. Também é uma escola que é fraca. Portanto, há aqui uma forma de nós nos pensarmos como diferentes que pode ser útil para tudo. É isso? Sim, sem dúvida, sim. Mas é algo
tipo, é geracional, acho que atualmente em termos de redes sociais há muito discurso de ódio. Isso aí aplica-se a tudo, não é só tipo a gagueza ou racismo ou do que for, mas é importante que para que na escola trabalhemos as gerações seguintes, e se conseguirmos isso, não resolvemos o problema já, mas começávamos a resolver nos problema no futuro. Sim, claro. Acho que é a única hipótese no sentido de criar uma sociedade melhor, é mais a trabalhar tipo, na escola, ou a criar a consciencialização desde pequenos, porque é muito difícil mudar a ideias a um adulto. Tipo, Sim, depende. Eu acho que uma pessoa que tem ódio a tudo. Sim. Uma pessoa que é racista tem muitos mais istas na cabeça dela, não é? Sim. Vamos dizer, é racista. Se é racista, tem muitos outros ódios ou outras coisas. É uma pessoa que está mal, que tem um inferno dentro dela. Sim, é uma pessoa Vai odiar um gago, vai odiar se calhar uma mulher, se for homem ou não sei lá, se for uma mulher vai odiar os homens, vai odiar coisas sem fundamentação, não é? É uma pessoa que está quebrada. Sim, em última instância, odeia-se a si. Sim, e projeta isso. Exatamente, e projeta isso para toda a gente. Sim. Pronto, tinha aqui uma pergunta para o Fábio, quero fazer antes que me esqueça, que é, tu falaste-me que na altura em que conheceste os grupos de gaguejos do Porto, que a APG organizava, começaste a ir a esses encontros e isso foi um passo em frente para ti. Começaste a ver-te ali com os outros, foi aí que começaste a procurar uma terapia da fala mais eficiente, que tinhas ido e não tinha resultado. E agora estás na APG, organizas encontros de jovens europeus com gaguez, portanto foi aqui um salto grande. E queria perguntar, porque tu, quando fizemos a conferência em Lisboa com a World Stuttering Network, tu disseste que para ti a gaguez era conexão. Fizeste uma apresentação em torno disso, precisamente por esta tua experiência dos jovens europeus com gaguez. Eu queria que tu dissesses, que tu me falasses, como é que esta troca de experiências com outros gagos pode emancipar ou libertar uma pessoa com gaguez. Desconto é que há muita insegurança, até chegarmos à vida adulta, no mínimo há muita insegurança no que toca à gaguez, e a gaguez é a razão de nos escondermos. Então eu sempre fiquei com uma ideia da gaguez como se fosse algo mau. Nunca tinha tido uma boa experiência devido à gaguez. Ou apenas na idade já adulta, ou seja, andava na universidade, resolvi tentar eu descobrir se havia grupos de gaguez. Encontrei discutia-se a gaguez, discutia-se as coisas, os acontecimentos, discutia-se tudo. Depois, uns anos depois, tive a oportunidade de ir no encontro europeu de jovens com gaguez, e algo que é muito bom no sentido em que ficámos uma semana fechados, em que toda a gente gagueja, e é como se na gaguez não existisse. E aí é uma coisa que é algo que nunca tinha experienciado até ali, que é a possibilidade de socializar sem ter a antecipação do outro, ter a preocupação de como é que o outro irá reagir. E tive a oportunidade de fazer muitos amigos devido à gaguez. Amigos internacionais é que ainda hoje falo diariamente, e é algo que até ali a gaguez nunca tinha me dado uma oportunidade tipo, tão boa. Pronto, então eu disse que a gaguez é conexão, no sentido em que até há poucos anos atrás a gaguez era algo mal na minha vida, porque atualmente já não é. É algo que de vez em quando incomoda, só que já não é só isso, já é algo bom, já tive experiências muito boas devido a isso, já me relaciono melhor com a gaguez. Então a gaguez para mim atualmente já não é tão mal. Já te trouxe amigos, já te trouxe coisas boas. Não é? Já te trouxe coisas. Sim, isso é. Fizeste Tipo, amigos. Eu acho que na vida tipo, as amizades é mais importante. Pronto, então na gaguez
ao trazer isso, já é uma coisa boa que aconteceu. Pronto, então foquei-me nisso, nesse discurso que era um bocado sobre no encontro europeu, e a verdade é que, havendo essa oportunidade, e a razão sendo a gaguez, deixa de ser algo mau, e atualmente já não é algo mau, é uma oportunidade de falar com pessoas em todo lado, e isso é algo que eu gosto. Antigamente não socializava assim tanto, é algo que mudou muito no aspecto social. Sim, o que foi interessante é que nessa conferência houve muitos discursos não é, de desabafos, isto custou-me muito, e a minha apresentação também foi um bocado isso, eu sofri muito, e depois vem o Fábio todo fresquinho a dizer: gaguez para mim é conexão, porque eu conheci muita gente nova, eu fiz muitos amigos, e as pessoas, ele trouxe assim uma lufada de ar fresco, assim, não, a gaguez trouxe-me coisas boas, porque eu, graças à gaguez, não é, conheci pessoas novas, e fui aos encontros e tive estas experiências, e acho que isso quebrou ali um bocado uma dinâmica. Pronto, e queria perguntar também isso ao Daniel, se a gaguez trouxe alguma coisa boa, ou que coisas boas é que a gaguez te trouxe? Houve, indo, acompanhando o que o Fábio nos estava agora a contar, a gaguez tornou-se aqui algo que me liga, por exemplo, a um grupo fantástico de pessoas. O nosso coletivo APG, onde estão todos vocês, óbvio, é uma dádiva que só foi possível pelo simples facto de gaguejar e de partilhar convosco e com o resto do pessoal o facto de gaguejar. A APG, começando pelos fundadores, começando por toda a malta que se foi juntando, representa esse mudar no registro, em que de repente algo que muitas vezes isola, é algo que faz com que a pessoa não queira estar com alguém, não queira falar com alguém, torna-se quase que a desculpa para juntar um bando de falabaratos que falam, e a gaguez torna-se algo que é partilhado por toda a gente, e está ali a correr livremente de um lado para o outro. A gaguez também me trouxe esta possibilidade de, em termos académicos, refletir sobre algo pessoal e fazer uma ligação entre o contexto académico de investigação, algo que faz parte da minha biografia pessoal, ligá-la a uma reflexão científica académica e situá-la naquilo que é a história da nossa sociedade, que também é feita por lógicas de discriminação, de desigualdades que resultam dessas discriminações, e fazer toda essa reflexão colocando algo que me é íntimo, como a pedra em que se baseou a investigação. Eu acho que isso é uma dádiva que a gaguez também me trouxe. Embora pode-se dizer, não foi a gaguez que te trouxe isso, foi a forma como tu te relacionaste com ela que te possibilitou isso. Mas... Sim, é verdade. Eu tenho, desculpem, eu tenho aqui outro. Eu acho que a gaguez que nos permite uma relação mais do que com quem é gago. Essas, claro que sim. Mas eu também acredito que, pelo facto, portanto, de ser gago, há uma forma qualquer de me relacionar com outras pessoas que não são gagas, que acho que só funciona, digamos, portanto, por causa disso. Isto é, eu durante muitos anos era o puto, portanto, para que era gago, claro. Mas eu nunca escondi isso, nunca escondi a minha vontade de falar e intervir, digamos, e dizer aquilo que penso, e aquilo, desculpem. Portanto, digamos que não gosto. Portanto, esta ideia de ser uma característica minha é, acima de tudo, portanto, acho que é muito isso. É uma característica pela qual me, digamos, sou, digamos, Dora.
Reconhecem? Sim. Portanto, as pessoas criam uma relação comigo, portanto, desculpem, por isso é gago, é isso. Uhum. Isto podia ser desagradável. Pá, eu acho que não. Acho que não por pena, acho que nunca tive isso. Mas esta ideia de repente as pessoas, quem quer, de facto ouve isso. Eu consigo conhecer pessoas e, portanto, filtrar logo Uhum. se me interessa para conhecer aquela pessoa ou não pela forma como ela recebe a minha característica. É isso. Pronto, é isso. Portanto, acho que há aqui um nível de, digamos, relação que acho que só é possível por causa dela. Sim. Sim, pode. Isso que tu dizes, acho que tem. Dá que pensar essa coisa da gaguez é ser um bocado um filtro de ver como é que a atitude da pessoa é, não é? Logo, Em relação à gaguez, tu vês, este tipo não me interessa, está a fazer aqui uns comentários que sim. não dizem muito bem dele. Ok. Queria-vos perguntar uma coisa aos dois. Se no vosso percurso de vida houve alguém que vos tivesse inspirado pela sua postura em relação à gaguez? Se não, também não há, seguimos em frente, não há, se não vos ocorre. Relativamente à igreja, isso não tem importância. Pá, eu tive uma experiência muito. Eu conhecer os fundadores da APG, para mim foi algo muito importante. Porque, e vocês também já os conheceram, são pessoas com percursos de vida muito singelos, mas cada um à sua maneira foi sabendo transformar aquilo que poderia ser um tutor que ia vergar a pessoa numa característica que conseguiram segurar pelos cornos e até criar uma associação sobre isso. E eu no mundo da gaguez tenho como referências pessoas como o Lionel, como o Cedário, como o Luís Rocha, que é uma pessoa que eu estimo muito, estimo-as a todas, mas o Luís Rocha foi uma pessoa que pelo percurso dele me inspirou porque ele a determinada altura na sua vida e ele já foi presidente de junta de freguesia, foi presidente de um instituto público durante muitos anos e ele teve todas aquelas dificuldades que todos nós sentimos na nossa vida de eu não vou ser capaz de fazer isto por gaguejar. E ele sempre teve a capacidade, nos momentos de convívio, mostrar que era possível dar a volta. E ele era transparente ao ponto de contar os receios, as dúvidas, as angústias, mas depois de uma forma bastante serena mostrar que houve uma pequena expressão dele que me marcou para toda a vida. Foi o de mais do que reivindicar o direito a gaguejar, nós temos que saber exercer o nosso direito a gaguejar. E essa frase marcou-me até o direito já existe, nós não temos que andar atrás dele. Temos que existir e inscrever-nos. Exatamente. Há uma barreira, vamos reivindicar contra a barreira. Antes disso, desta barreira, se ela realmente estiver lá, então há que contorná-la, há que deitá-la abaixo, há que fazer alguma coisa, mas testa. Faz a militância faz testando os limites que nos impõem. Eu acho que isso que serve para ser gago ou para outras portanto, desculpem, para outras digamos, portanto há coisas que eu acho que a gaguez também me ensinou isso, de que ter um direito, portanto, que não basta, nós temos que ter a consciência que o temos e temos que lutar pelo direito a continuar pagamos a tê-lo, é isso. Eu acho que estamos num tempo especificamente
problemático nisso, que as pessoas esquecem-se que os direitos são coisas muito frágeis e que se calhar esta liberdade que nós temos de poder ser, digamos, professores ou digamos jornalistas, pessoas que falam, digamos, em público, é uma coisa que eu tenho receio que possa deixar de ser, digamos, possível. E portanto, o que é que nós, sendo gagos, podemos continuar a fazer? Desculpem, para que nos deixem ser. E o continuar a ser gago, acho que é uma cena. Portanto, é isso. Sim. Força. Eu acho que não tenho um exemplo muito específico, assim, na minha infância, tinha um exemplo de gaguez em que eu olhava, gostava da reação dele, que era no namorado de uma prima minha, que a reação dele em relação na gaguez era muito boa, no sentido em que ele dizia: olha, isto aqui tu vais a gaguejar, mas tipo, se precisares fazer uma coisa, tu faz, não tenhas medo de nada, tu fazes as coisas, gaguejas, mas não tem mal. Ele trabalhava numa mercearia e ele dizia: olha, tu se quiseres ir falar com alguém, vai falar com alguém, pede, demora o teu tempo, não tem mal nenhum, mas uma atitude mesmo mesmo impecável. Incentivava-te a levares a coisa com naturalidade. Isso. Te arriscar a dizer: a gaguez está aí, mas tu precisas fazer o que te apetece, não te deixes impedir que gaguejes, então não vais fazer as coisas. Pronto, eu vi-o como um exemplo de atitude em relação à gaguez. Agora, nos anos mais recentes, já conheci muita gente, há professores, há jornalistas. Nos encontros europeus eu conheci estudantes de terapia da fala. Lá numa parte em que é de microfone aberto, em que é chegar lá e dizer o que nos apetece, e há muitas pessoas com histórias incríveis. Não tenho uma pessoa em específico, mas é algo em que entendi que na gaguez não é que nos vai impedir de atingir algo, nós é que nos vamos impedir. A maneira como reagimos à gaguez e a maneira como nós ficamos retraídos é algo é que nos vai impedir. A gaguez em si, ela vai estar lá, quer a gente vá, quer a gente não vá. Então acho que atualmente já tenho muitos exemplos. Atualmente já se nota muito mais que há pessoas que têm a gaguez, que fazem as coisas que lhes apetece, e antigamente não tinha essa ideia. Ou seja, eu acho que nós precisamos mais de gaguejar e fazer as coisas do que a minha ideia do antigamente, que era: eu gaguejo, vou ter que tentar evitar gaguejar ao máximo, e com isso a maneira de evitarmos a gaguejar ao máximo pode levar-nos a sítios maus, em que não aproveitamos as oportunidades que temos. Então esse aí foi um exemplo de criança que eu gostava de falar, em que a atitude dele era muito boa. Depois, agora nos anos recentes, já conheço muita gente que tem uma mentalidade muito boa em relação à gaguez. Portanto, é óbvio para ti, e acho que para nós, não sei, digam, mas que conhecer gagos nos ajudou a ser melhores gagos. Sem dúvida. Sem dúvida, sim. Para mim, sim. Sim. E que a construção de comunidades é urgente. E que Sim. quanto mais formos, quanto menos ficarmos em casa calados, mais fácil. E eu será. diria mais, não é só construir uma comunidade com gagos. Eu já acho que já nós no episódio 0 falámos um bocadinho mais sobre nós, e eu disse que quando fui a um encontro em Alqueidão, na sede da APG, eu nunca tinha estado entre
Portanto, as pessoas que gaguejavam, eu senti, nunca tinha sentido aquilo, uma descontração enorme, não é? A falar, e isso marcou-me há um antes e depois na minha vida daquilo. Mas nós temos construído esta comunidade em que estamos à vontade e que a nossa gaguez é normal, não é? Porque nós, sendo todos gagos, a gaguez é que é normal. É nós levarmos isto para fora, como nós temos andado a fazer agora, não é? De irmos a estabelecimentos de ensino ou falar sobre o que é ser gago, contar histórias de vida, desmistificar a gaguez e a receptividade que isso tem e a atenção que as pessoas nos dão e o interesse que têm mostra que de facto temos que fazer isto. Temos que criar comunidade com os que não são gagos, que de maneira a eles entenderem. Aparece-nos um gago e saberem, a gaguez é isto, esta pessoa fala assim porque o cérebro dela é diferente, só isso, não é por mais nada. E acho que, mas acho que primeiro é importante pôr os gagos a falar uns com os outros e estas coisas, como o Fábio estava a dizer, de ouvirmos estas histórias que nós temos de uma maneira ou de outra. E eu percebo quando os outros estão à espera que eu acabe de falar. Claro, Eles não querem ser indelicados, então começam a beber mais devagar. Nós temos, não é, isto é, seja beber um copo de água, seja outra coisa, a gente está a ver, nós estamos atrapalhados porque a palavra não nos sai e estamos a ver a atrapalhação dos outros. No meu caso, eu como gostava muito de comédias e eu comecei a ver isso um bocado como se estivesse dentro da Britcom. Comecei a ver a atrapalhação dos outros e a imaginar que estava numa comédia, percebe? Porque isso tem piada. Lá está, há um lado cómico da gaguez, que a mim ajudou-me muito ver esse lado cómico, em ver a comicidade da gaguez nos outros e não só em mim, não era só eu que estava ali com uma palavra presa na garganta que não saía, isso pode ser risível, mas o outro super atrapalhado, porque não sabe o que é que há de fazer comigo, não sabe se termina a palavra, não quer ser indelicado e está ali a tentar fazer uma coisa Mr. Bean, assim, tipo a beber o copo de água mais devagar, isso é muito engraçado. Portanto, isto, e nós podemos falar disto e pormos isto em palavras. O que eu sentia de facto, havia coisas que há coisas que podemos pôr em palavras estando com outros gagos, mas que quando nós, por exemplo, estivemos na CESPO a falar com estudantes de psicologia e professores e contámos algumas destas histórias, eles também se riram, eles também se identificaram com a pessoa que está a beber o copo de água devagar porque não sabe o que é que há de fazer com o gago, ou seja, houve ali uma ligação que correu muito bem. Por isso, eu acho que é construir esta comunidade, dá-nos depois capacidade, força, não é só força anímica, dá-nos capacidade e conhecimento para levá-la empoderamento. É um para empoderamento. fora dessa comunidade. Sim. Não, porque acaba por ajudar os membros da comunidade, porque de repente temos alguém que valida as nossas experiências, nossas emoções, que nos ajuda a reinterpretar várias situações. Essa é a ideia que estavas agora a dar. Tornar ou analisar de forma cómica a dificuldade que os interlocutores têm em lidar com a nossa gaguez. O transformarmos aquilo que foram as nossas experiências individuais de gaguez numa espécie de um conhecimento que é partilhado por todos nós, que nos torna membros de uma comunidade de pessoas que nós vemos e identificamos. Tu és um exemplo, tu és um exemplo. E quando vamos interagir com os outros, tomamos todos esses exemplos e encarnamos-los. Claro. E temos uma postura muito mais empoderada que acaba também por impressionar os outros, porque de repente não está aqui a gaguejar com receio, mas está a gaguejar com uma lata do que caraças e ainda nos vem explicar porque é que gagueja e como é que nós temos lido. E há aqui uma mudança na relação de poder, que é o que a gente precisa, que é, tu estás a gaguejar, não é? Às vezes isso acontece, aqueles bloqueios que não consegues, que aquilo nem para trás, nem para a frente. A outra pessoa está ali à espera, sem saber o que há de fazer. E tu tiras o ridículo de cima de ti. O ridículo é da situação. A situação é que é cómica, não é? É que podes rir, vamos rir disto. Isto tem piada. Mas não sou eu que sou, nem sou eu que
sou ridículo, nem um ridículo mau, é uma situação ridícula no bom sentido. Olha que engraçado, que coisa. Desajuste que está toda a gente. Cena gaga, Sim. está ali uma cena em que nenhuma pessoa fala, nem outra pessoa consegue ouvir e nenhum desbloqueia aquilo. Uhum. E podemos rir disto, não é? E podemos dizer às outras pessoas, mas estamos os dois nisto, sou eu e tu, isto é de toda a gente. E isso para mim também foi libertador, e percebi que quando contamos estas histórias e as pessoas também as pessoas que não gagas se identificaram, que criamos ali um laço, que é pronto, isto pertence-nos a todos. Todos, sim. E foi interessante, isto foi interessante, por isso acho que estamos num caminho bom e fazendo este podcast, porque eu sei E há que conheço pessoas outra dimensão. que o ouvem e que não são gagas e gostam. Sim, sim, sim. Gostam muito. Não, e este projeto é importantíssimo, tal como são estas iniciativas nas escolas, nas psicologias, nas terapias de fala. Vejam o quão impactante é ter como comunidades de gagos que vão às escolas dizer-lhes a forma como nós vivemos e sentimos a gagueja é esta, e se nos dão a permissão, ou se já agora nós achamos que a forma como vocês devem abordar as questões de gaguez e lidar com crianças ou jovens com gaguez é esta. Sim, isso se calhar vai trazer alívio a muitos professores, porque têm essas perguntas e não sabem a quem é que onde se recorrer, não é? Porquê? Porque eu receio que os professores tenham perdido, ou grande parte deles, esta ideia de que a educação é relacional. Uhum. E como não partem desse, digamos, pressuposto para toda a gente, quando aparece uma pessoa que precisa dessa parte, porque quando tenho isso, isto passa quase. Quando tenho alguém que quer de facto estabelecer uma, digamos, uma relação, sim, Uhum. que quer ouvir, que quer esperar, isto acalma tudo. Portanto, mais uma vez, acho que esta nossa, luta pode ser uma forma de mudar estas pequenas coisas, ou uma forma de tentar. Sim. Queria-vos perguntar uma coisa que eu gosto de perguntar isto porque tem piada. Alguma palavra que vocês adoram e têm dificuldade em dizer? Eu que tinha mais dificuldade era a dizer obrigado, e era que me chateava. Eu não gostava dos meus aniversários, a que me ofereciam presentes. Eu precisava de agradecer. 37 Então recebia presente e ficava ali, obrigado, só que demorava tanto tempo. Ainda mais eu não faço muitas repetições, é mais bloqueios. Às vezes eu achava que a pessoa que estava a me oferecer algo sentia que eu não gostava do presente só por tocar no presente, porque eu não estava a dizer nada. Então era a palavra que me incomodava a dizer. Portanto, desculpem. Eu também sinto aí que há uma força grande que a comunicação, portanto, pela fala tem. Nós podemos ser, guia, gratos, para de muitas outras formas. É possível, Sim. tipo, dares um abraço e isso ser pode ser outra forma de, digamos, de Agradecer. sim, portanto, também acho que às vezes forçamos esta coisa de nós temos que comunicar de forma, digamos, clara, verbalmente. E portanto, se calhar não. Sei lá, eu acho que, portanto, eu comunico muito. Com os olhos ou com as mãos. E acho que é importante começarmos a, digamos, a trabalhar estas outras coisas. Sim. E tu, Daniel, alguma palavra? Houve uma altura em que mas acho que isto muitas
muitos de nós sentiram isto. Houve uma altura em que, quando eu tinha que me apresentar, dizer o meu nome, até o Daniel era uma coisa que gostava a sair. Depois foi-se diluindo, meia volta, surge aí um pequeno momento de bloqueio no D, mas já não é um bloqueio problemático, já não é Eu tenho sempre, pá, eu ainda tenho. Eu sou, portanto, desculpem. Eu sou brásio para a grande parte das pessoas por causa disso. Porque é muito mais fácil. Mas tens outro portanto, apelido? O teu apelido é outro? Não, é isso. Desculpa. Por causa de dizer de Manel. Exato. Exato. Isso custa-me mesmo muito. Exatamente, mas E, portanto, Brásio, não é? sim, claro. É isso. Não, eu no meu nome, sim, eu tenho um apelido que me gostava de dizer que é Leitão. E houve uma altura em que o Leitão, então eu caiu muito rapidamente. Esse nome. Deixaste Que eu Ficou no entalava caminho. demasiado. Por cima não gostava do apelido, é logo, isto é um sinal. Ok. Eu ia-vos desafiar, agora que estamos perto do fim, para é verdade, isto passa Passa sempre muito a correr. rápido. Para quem não está aqui a controlar o tempo como eu, eu queria-vos desafiar a deixarem os dois mensagens de inspiração para quem nos está a ouvir e quer fazer mudanças na sua vida para viver melhor com a gaguez. O que é que vocês, que mensagem é que deixariam a uma pessoa que gagueja e quer estar melhor com a gaguez? Quer inscrever-se no mundo? Isto é difícil porque a pergunta assim de repente não Pode ser tenho uma ideia coisa já muito- feita. Pode ser uma Mas o coisa que eu- muito concreta, como aquele namorado de tua prima dizia: olha, vai e fala, ou não tenhas, arrisca. Pode ser uma coisa muito concreta, não tem que ser um tratado. Sei. O que eu Desculpa, acho. desculpa, eu até acho que nem é uma coisa que tu queiras dizer ao mundo, é uma coisa que tu sentes, pá, que é para ti. Sim. É isso. O que eu acho é que me ajudou foi a registar, nem que seja tipo mentalmente ou num diário, que havia muitas situações em que eu dizia o que me apetecia dizer e a gaguez não era algo que me impedia disso. Chegou numa altura em que eu tinha muitas experiências boas em que eu disse no que pretendia dizer e apenas uma ou duas mas em que eu não consegui dizer o que eu pretendia. Só que nas más para alguém que eu memorizava. Ou seja, se eu ficasse uma semana a dizer o que me apetecia e houvesse um dia em que eu bloqueasse e não conseguisse não conseguisse dizer algo, eu ficava focado naquilo, ia ficar uma semana a pensar que ia me acontecer outra vez, e a partir do momento em que eu reconheci que na maioria das vezes a gaguez não me impedia, comecei a arriscar mais e a notar que estava tipo a fazer mais coisas do que anteriormente. Então o que eu aconselho é a tomarem consciência que a gaguez não nos vai impedir de tudo, só nos impede às vezes e que tipo, para muitas oportunidades é que estamos a evitar devido a isso e não vale a pena. Se gaguejarmos não tem mal, mas é fazermos o que nos apetece. No fim é até muito melhor fazermos o que nos apetece, ficamos contentes, do que evitarmos, de modo a não gaguejar e não termos as experiências. Eu acho que é uma coisa que às vezes os gagos fazem, e eu acho que eu fiz isso, a gaguez tem as costas largas. Às vezes é um bode expiatório. Há outras questões que nós temos na vida e vai tudo ter ao buraco negro da gaguez. A gente tem outras coisas que quer fazer e tem medo, e porque eu sou gago. E eu acho que a reflexão que temos todos que fazer é: será que eu estou a fazer da gaguez um bode expiatório de outras
de outras faltas de coragem minhas para ir para a frente com outras coisas. Eu acho que isso acontece muito com os Sim, com os sem gajos. dúvida, sim. Essa aí, ideia é muito forte de a gaguez nas nossas vidas torna-se realmente um problema quando ela nos cala, quando deixamos de fazer, de dizer, de fazer o projeto que queríamos, de avançar com algo ousado, porque tenho medo de gaguejar. E aí tens toda a razão. A gaguez de repente ganha costas largas e é a desculpa para não se fazer nada. Outra questão importante, acho que era de muitas vezes muitos de nós vivem obcecados com os momentos de falha, a gaguez naquela coisa, porque repeti, porque bloqueei, porque não sei, e de repente pequenos momentos de gaguez atiram para o esquecimento conquistas fenomenais. Falámos durante 1 hora, mas gaguejámos aqui e acolá. E só vemos esses momentos em que a gaguez se intrometeu na conversa, ou apareceu na conversa. E valorizarmos tudo o que fizemos antes. Porque muitas vezes é isso que faz com que muitos de nós se calem. Não vou fazer uma apresentação porque vou gaguejar. Mas se tu olhares, fizeste toda uma apresentação. Olha para tudo o que fizeste e aceita que a gaguez vai estar lá, vai surgir de uma forma imprevista, muitas vezes não controlável, mas vai estar lá. Se tu ficares tão obcecado com os pequenos momentos de gaguez ao ponto de só veres aquilo e ao ponto de te calares, aí ela venceu-te, vergou-te, porque deixaste de te inscrever, deixaste de existir. Por isso, gaguejem à vontade. Sim, a última só, deixa-me dar. Que nesta ponto que fizemos há pouco com a, digamos, comédia, ela tem esta capacidade de nos afastar das coisas. Nós rimos porque temos uma distância daquela coisa, ou porque é outra pessoa, ou porque somos nós, digamos, há muito tempo. Eu acho piada, melhor, eu mudei muito esta ideia que tenho de mim a gaguejar a partir do ponto em que comecei a ouvir-me mais, portanto, termos áudios nossos, portanto, gravar a nossa voz é bom nisto, nós conseguirmos ouvir-nos a gaguejar e sabermos como é que as outras pessoas nos, digamos, percebem. E a maior parte das vezes, portanto, é que não é assim tão mau. É diferente, porque eu acho que nós não nos ouvimos digamos, o que nós ouvimos não é exatamente aquilo que as pessoas ouvem. Há um tempo de, digamos, a percepção que é muito parecido com o que temos, desculpem, em palco. Faz uma pausa de o texto não é este, ou não sei para qual é o texto, é uma pausa que nos soa grande, e para o público e eu receio que aqui seja isso, que é, para nós é uma coisa muito intensa, para quem ouve, é só uma falha, meu, não é? Sim, e, aliás, acho que esta às vezes a obsessão que os gagos têm em falar corretamente ou fluentemente, eu não sei bem o que é isso, porque, por exemplo, no teatro é-nos pedido expressividade, e eu acho que por gaguejar, quando eu fiz teatro no ano passado, esta expressividade que a gaguez nos dá de prolongarmos as coisas ou fazermos gestos, foi uma mais-valia para desempenhar personagens com algum teor cómico e mais expressivo. É uma coisa que tu defendes muito, Manel, que é olharmos para a gaguez como uma forma de expressão Claro. diferente, E faz não é? parte Quase da artística personalidade. de alguma forma, não é? Portanto, gagos a fazer peças é fixe. Fácil. Vamos fazer isso. É o que vamos fazer a seguir. Exatamente. Pronto, muito obrigada a ambos, a Daniel e Fábio, por Obrigado. terem vindo, e chegamos ao fim de mais um Fala Barato, o podcast da Associação Portuguesa de Gagos, APG, onde se pode gaguejar
livremente. Neste episódio ficamos a conhecer melhor o Daniel Neves da Costa e o Fábio Carvalho, que partilharam connosco as suas histórias de vida. Eu sou a Dora Mota e tivemos ao comando técnico o Manuel Brásio, e a produção deste podcast tem o apoio da Associação Interferência. Se quiser conhecer melhor a Associação Portuguesa de Gagos, pode ir ao nosso site em www.gagues-apg.com. Pode ainda falar connosco e enviar sugestões para o Fala Barato através do mail comunicacão@apg.com. Foi um prazer estar com os nossos convidados e contamos consigo no próximo Fala Barato. Escute-nos e até breve. Parabéns. Parvo, pai, palhaço, peixe, piaçaba, Pirâmide. pivô, Quanto mais escondemos a gaguez, pior. Mais fácil ficamos inervados. E mais rápido ficamos a gaguez antes de chegar.